Como ya hemos indicado, esta conferencia magistral lleva por nombre Sao Paulo trabajando con la Carta de la Tierra, una reflexión, la cual será impartida por la doctora Rosemary Hinojosa. Ella es de formación comunicóloga, tiene un máster en comunicación social y doctorado en salud pública por la Universidad de Sao Paulo. Su experiencia profesional: ella es consultora independiente y difusora de la Carta de la Tierra en Sao Paulo, Brasil, coordinadora de proyectos de consultoría y formación en Fundab. Fue directora de la Universidad Abierta del Medio Ambiente y la Cultura de la Paz, de su fundación en 2006 hasta finales de 2012. Autora de artículos sobre educación ambiental, planteamiento, gestión pública y cultura de la paz. Es consejera de la Red Alianza por la Infancia. Sin más por el momento, le damos la palabra a la doctora Rosemary, que nos ofrezca esta ponencia magistral, por favor. Gracias. Buenos días. Es un gran placer estar aquí en la Ciudad de México con ustedes. Agradezco la invitación de la Procuraduría Ambiental y Territorial del Distrito Federal por medio del Procurador Miguel Ángel Cancino. Agradezco al estimado Mateo por la indicación. Agradezco al Francisco Calderón, al señor Jorge Odorico, a Alicia Jiménez, a ustedes que están acá a escucharme. Inicialmente les pido que me perdonen por la dificultad con su idioma. Disculpas de antemano por mis errores. Por eso yo coloqué las informaciones que voy a hablar también en la pantalla, para que puedan acompañar. Mi compañera puede ayudarme si es necesario. Gracias. Bueno, ayer yo tuve una gran lección sobre la red de la Carta de la Tierra en México y quiero dar mis felicitaciones a cada uno de los puntos focales. Es muy bonito el trabajo y al Mateo por la lideranza de este proceso. Aprendi mucho con ustedes. Y vengo a contarles un poco de nuestra historia con la Carta de la Tierra en la ciudad capital de São Paulo, en Brasil. Esto es una línea de tiempo sobre que voy a hablar con ustedes. En 92, el primer borrador de la Carta de la Tierra ha sido escrito en el Foro Social Mundial y después la historia la conocéis. En 2000, la Carta de la Tierra fue divulgada. Y en 2005, la directora de la Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra, Miriam Vilela, estuvo en São Paulo y nos ayudó a empezar el trabajo. São Paulo es una ciudad muy compleja, con más de 11 millones de habitantes y gran desigualdad. También es, por otro lado, una ciudad donde hay una magnífica diversidad humana y donde viven personas que vienen de muchos otros países, que vienen de la Europa, del Asia, de la América y también de México. Tenemos una comunidad mexicana. En el día de la independencia del México, el 16 de septiembre, ¿cierto? Hubo una fiesta en São Paulo en memorial de la América Latina. Bueno, São Paulo tiene así una pobreza, que es la desigualdad social,
de oportunidades também, e uma riqueza que é a diversidade humana, os muitos pueblos que estão lá. E com estas contradições temos que trabalhar. ¿Va bien? Ayer lo ha visto en periódico que su ministra Rosario Robles habló que lo cambio climático se dará, se ganará o se perderá en las ciudades. Es la declaración de la ministra. Yo pienso que es correcto. Son las ciudades, los puntos donde se ganará o se perderá el esfuerzo para detener el cambio climático. Bueno, entonces, Miriam Vilela, de la Carta da Tierra Internacional, estuvo conosco em Brasília, em São Paulo, e lá se firmou um acordo com o alcalde da cidade, o secretário de Medio Ambiente e o secretário de Educação. Isto foi um momento estratégico para o trabalho nosso, porque não se lograva entrar de facto em la educação. Os educadores ambientales e os educadores da escola fundamental teriam grande dificuldade em conversar, em dialogar. Então, o fato de Miriam estar em São Paulo nos ajudou muitíssimo. Isto é importante porque de lá saiu um acordo formal que permitiu, então, que começássemos a trabalhar juntos. Então, eu vou mostrar brevemente três momentos de nossa experiência em São Paulo, de 2005 hasta 2015. São ali marcaditos o programa Carta da Tierra em Educação, o primeiro. O segundo, o programa Carta da Tierra em Nação, que se desdoblou para os cidadãos. E, em terceiro e último lugar, um pequeno programa que estamos a hacer com uma das cidades de entorno de la capital. Então, estou já. Então, primeiro, acerca do programa Carta da Tierra em Educação, fruto de este acordo formal entre o alcalde, a Secretaria de Medio Ambiente e a Secretaria de Educação da cidade. La Amapaz, que é a Universidade Aberta do Medio Ambiente e la Cultura de Paz, que concentra na cidade de São Paulo os educadores ambientales e que tem programas abertos ao público em geral e programas específicos para alguns públicos, se dedicou a formatar com a orientação da Carta da Tierra Internacional este programa para a educação. La propuesta consistia em levar a cabo este programa de forma descentralizada, es decir, em todas as regiões da cidade, em seus polos, em suas escolas polo. A cidade é muito larga, não? E muito diversa. É necessário, portanto, que se trabalhe descentralizadamente. Foram organizadas 42 classes e para cada uma delas se celebraram 10 encontros, num total de 40 horas de trabalho com cada classe. Assim é que
logramos capacitar 800 professores, coordenadores pedagógicos e maestros que foram formados como facilitadores e multiplicadores do processo. Durante o programa, além de capacitar diretamente os 800 maestros, foram distribuídos 65.000 exemplares da Carta de la Tierra para cada maestro, porque a cidade tem 1 milhão de alunos, 1 milhão de estudantes, niños e jovens. Então, 65.000 maestros. Esses 800, portanto, são os pontos focais deste processo. Mas todos os professores receberam um exemplar da carta e todas as bibliotecas das escolas igualmente. Os encontros... ¿Va bene? Os encontros tiveram por objetivos 3. Primeiro, fazer a Carta da Terra conhecida por los educadores, porque não a conheciam. Alguns la haviam leído, pero não la conheciam. Oferecer elementos e estratégias para o uso da Carta de la Tierra nas escolas. Como usar a carta? Como se aproveitar de toda a riqueza que ela traz? E terceiro, estimular os educadores a utilizar a Carta de la Tierra de forma criativa com soninos e poemas. Durante o curso, apresentávamos propostas, possibilidades, e eles também, em diálogo, criavam maneiras de utilizar a carta em suas regiões e suas escolas. Para os encontros que teníamos, os dias de encontros, os temas foram perspectivas e responsabilidades da família humana com a comunidade de vida, trabalhando os princípios e valores da carta, respeito e cuidado da comunidade de vida, cultura do consumo e resíduos, porque em las cidades o consumo é muito grande e muito irresponsável. É necessário trabalhar com o consumo e os resíduos. A diversidade humana, que é a nossa grande riqueza, a convivência nesta diversidade, a cultura de paz e a resolução pacífica de conflitos. Isto é um ponto muito necessário para as escolas, porque podem aplicar as metodologias de mediação de conflitos diretamente. E os professores e os estudantes levam para sua própria vida esta metodologia de mediação de conflitos, de resolução pacífica de los conflitos. É uma coisa que temos muito forte por lá. Ecopedagogia, o reto que é passar de la consciência para a ação, porque é muito bonito as palavras, a carta é muito bonita, mas como aplicá-la efetivamente, como passar de la consciência para a ação. Uma sessão que focalizou o maestro como o modelo, porque o maestro é modelo para os niños e os jovens. Então, se ele próprio não pratica, não hace falta que hable sobre a carta. Há que praticarla para que os niños e os jovens puedan, de fato, compreender as possibilidades de aplicação. E, afinal, um seminário onde eles próprios mostravam suas iniciativas, seus trabalhos. Esta é uma foto de de los encontros. Bueno, o projeto foi realizado
por um equipo de 10 educadores ambientales de la UMAPAZ, de la Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz. Estes educadores ambientales se han preparado durante todo o processo, com reuniões semanales sobre as questões que haviam de tratar e os feedbacks que recebiam de los maestros. Então, todas as semanas nos encontrávamos para conversar, para dialogar sobre o que passa, como podemos ir adiante, seguir adiante. Cada tema ou questão foi tratado com leituras, diálogos, círculos de conversação, intercâmbio de experiências, principalmente, películas, exercícios práticos, enfim. Editamos um CD com todo o conteúdo de cada lição, de cada classe, com os exercícios, com as coisas, para que eles pudessem utilizar em el processo posterior com os outros maestros, né, em suas escolas. Bueno, en el seminario, os maestros das escolas apresentaram projetos que eles desenvolveram com os estudantes para aplicar então a carta. La UMAPAZ, a Universidade Aberta, guiou e seguiu a execução de projetos posteriormente e ainda hoje recebemos os retornos, né? Os projetos que as próprias escolas implantaram, huertas, menocários, jardines, introdução de novos hábitos e práticas, isto é essencial, novos hábitos de consumo em la merenda escolar, em la forma de tratar os resíduos em la própria escola, né? Além de eventos informativos e artísticos para a comunidade. Les trago algumas fotos. Acá, com os niños, na plantação, em uma das escolas, se verificou, porque o trabalho foi descentralizado, que algumas escolas não tinham árvores, né? Então, não somente huertas e jardines, mas plantamos árvores para que as crianças, para que os niños pudessem acompanhar su desenvolvimento. Este é um produto de uma das huertas que vai para a merenda escolar. Esta é uma maestra com sua aluna. Ela criou um personagem, uma fada. Hada flor. Una hada de flores. He recebido recentemente uma comunicação de ela, isto é em 2008, e agora em 2015 ela com algumas pessoas que trabalharam junto estão a fazer uma peça de teatro. Se dedicaron a formar una obra teatral con ese concepto. Con la Carta de la Tierra. Hacia la Carta de la Tierra. Para las escuelas y para las comunidades. Bueno. Insisto que foi muito importante o acordo tejido com o alcalde e os dois secretários, para que fuera possível de se desarrollar este trabalho. Aunque os educadores têm informação sobre a crise ecológica e as questões ambientales, socioambientales, se observa que não sempre hacen uma relação clara entre os efeitos e causas, né? E sobre a responsabilidade dos governos, das empresas, das comunidades, das escolas, das pessoas, de cada um de nós. Então, muitas vezes, esta relação causa e efeito não é clara para as pessoas.
Esto es un punto importante. Também se observou a importância de trabalhar com informação sobre como mitigar os efeitos adversos e a forma de fazer os cambios necessários para equilibrar os efeitos de clima, incluindo o estilo de vida. Então, cambiar o estilo de vida, o modo de viver, é muito importante. Nem sempre as pessoas se dão conta disto, né? Um grande obstáculo que eu queria compartilhar com vocês é a separação entre as áreas de saber. Un gran obstáculo es la separación que tenemos entre los diversos profesionales en las áreas del conocimiento. Sí, entre los presupuestos de las áreas, porque cada área defende su presupuesto y no los compartilha. Es un gran problema esto, ¿no? Las corporaciones profesionales están cerradas en sus propios conocimientos, sus propias prácticas, y no abren ventanas para integrar las otras áreas. Cada uno tiene su propia lengua, su propio idioma, y resisten mucho a trabalhar em conjunto. Isto é uma coisa que Edgar Morin já há tempo ha trabalhado. ¿Sí? Ela pediu que esclareças. Ok. Las áreas del conocimiento, por ejemplo, los diferentes departamentos trabajan de forma hermética. Es difícil que ellos puedan trabajar en conjunto. La doctora hace referencia a un trabajo multidisciplinario en donde nosotros nos integremos con un fin común y no trabajar cada quien por su objetivo, sino por un objetivo general. Gracias. Bueno, esto es sobre el primer programa. Mas, aún en 2008, desarrollamos un otro programa que es Carta de la Tierra en Acción, que no es solamente para las escuelas, es para el público en general, para jóvenes, para adultos. ¿Quieres hablar? Okay. Se ha desarrollado otro programa en donde dice que se debe de hacer la acción dirigido hacia jóvenes y adultos. Los estudiantes se llaman carteros de la tierra, ellos que se dieron este nombre, en el sentido que la carta de la tierra está en su corazón y en sus manos para agir en sus comunidades. Entonces, son carteros que llevan la carta para sus comunidades, para sus locales, y conducen la carta al conocimiento de los demás ciudadanos en sus comunidades. Este programa fue diseñado de forma modular. Trató de las dimensiones de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra y el planeta, diversidad humana, integridad ecológica, cultura de paz y convivencia, planificación de futuro. Esto es un programa de 100 horas, siendo que 80 horas son presenciales y más 20 horas son preparadas para que ellos apliquen, desarrollen proyectos en su comunidad y traigan los resultados. Uma coisa que me parece importante é que é necessário que as classes sejam organizadas de forma a um número similar de homens e mulheres, pessoas de idades diferentes, de diferentes profissões, formação e procedência, valorando a diversidade que temos, de forma que seja enriquecedor trocar, compartilhar as experiências. Então,
Assim é que nós selecionamos as classes. O elenco de los educadores consiste em educadores ambientales da própria universidade e outros expertos que são invitados. Os participantes têm um papel importante no desenvolvimento do curso, com a participação ativa, com suas experiências e diálogos. Vean que a diversidade se busca em cada classe, por grupo de idade, por local de residência, etc. No período de 2008 hasta 2015, 2013 se celebraram 10 cursos, e 2014 e 2015 mais 2. Com isso, alcançamos 500 pessoas que são facilitadores, multiplicadores de la carta. É tudo muito chiquito para o porte da cidade, pero são pequenas luzes que se vão a regiões, a comunidades para levar isto. Os carteiros de la tierra generam projetos durante e depois do curso em sua comunidade e se comunicam em grupos virtuais e permanecem em comunicação, permanecem em rede, pero eu penso, a partir da experiência que pude aprender ayer com vocês, que eu preciso melhorar a rede. A rede pode ser mais bem organizada. Bueno, há uma descrição mais detalhada de este trabalho disponível em internet. Se alguém se interessar, pode ir a ver em internet e aí está. E fica aqui a indicação do sítio. Mostro alguns testemunhos recolhidos em vídeo e em encuesta realizada em 2013 com graduados do programa. Dice uno: la Carta de la Tierra muestra simplemente la red de la vida, em que cada juega um papel em um sistema vivo. Me dou conta de que toda a vida está interconectada e que a sustentabilidade e a cultura de la paz estão diretamente relacionados. Isto ampliou minha percepção de la possibilidade de que o equilíbrio socioeconômico e a preservação da natureza. La Carta de la llamada Tierra es que cada uno es parte de un todo. Es el problema que valida y alienta a cada uno, crece su ruta de acción para un futuro sostenible, protección ecológica, en erradicación de la pobreza, al respeto de los derechos democráticos, participativos y la paz. Bueno, estos son algunos de los testimonios. Quando salimos de um grupo de mais gente, me dou conta que a maioria da gente sabe que nunca han oído hablar de la Carta de la Tierra. Então, alguns dos meninos, de los jóvenes que foram preparados por este programa, em sua comunidade, perceberam que muitas pessoas nunca haviam oído hablar de la carta, de los princípios, de los valores. Bueno, eu procurei mostrar alguns de los diferentes eventos que eles trabalharam. E o terceiro programa é uma
búsqueda de ampliar o foco da cidade de São Paulo para as cidades circundantes. Porque em estas cidades as pessoas trabalham em São Paulo e vão a dormir em las cidades. Dormir en las ciudades, pernoctar. En las ciudades. Entonces, estamos a empreender um esforço para alcançar a população destas cidades circundantes. Então, este programa é um programa chiquito, pequenito. Es un pequeño programa. Es un pequeño programa para sensibilizar las autoridades y algunas de las profesionales de estas ciudades del entorno de la capital, ¿no? La ciudad de Tapicerica da Serra es vecina de São Paulo, tiene 150.000 habitantes, ¿no? E ali, então, se levou a cabo este programa de 6 horas. Foi uma primeira aproximação com 30 maestros e diretores de escola. Foi desenhado por os educadores ambientais da UNAPAZ e realizados de forma independente. Vejam que foi necessário fazer de novo o acordo com o alcalde, a área de meio ambiente e a área de educação. Isto parece que é indispensável para que as coisas puedan avançar, não? Não lhe detalharé o programa porque não é necessário, é apenas para que puedan verlo. É um programa durante um dia, 2 sessões de 3 horas cada uma, buscando mesclar atividades e interessar os maestros para que puedan depois participar de outros programas. Bueno, portanto, tratei de falar de 3 tipos de enfoque que hemos experimentado em la ciudad de São Paulo para difundir, para a difusão da Carta de la Tierra. E estas são algumas de nossas histórias. Teremos de fazer um esforço e acordos não só com as autoridades, sino também com os profissionais de los diversos campos de trabalho e os cidadãos. E como podemos pensar o futuro para que a Carta de la Tierra pueda chegar a mais gente, mais pessoas? O físico Ilia Prigogine, ele digo que o futuro é de los futuros possíveis. Que futuro nós desejamos? Um futuro onde os valores e princípios da Carta de la Tierra inspirem as práticas, atuando para cambiar o mundo. E isto, aún, apesar de nossos esforços, não está sucedendo em grande escala, pero só em uma pequena escala. Pero a crise ambiental está crescendo todos os dias, de la mano com as crises políticas, sociais, econômicas, devido a que são, de fato, uma só crise, não? De valores e princípios. Hoje, no periódico, he visto as auspiciosas declarações do secretário de Medio Ambiente e Recursos Naturais, Rafael Pachano Alamán, e ele dijo que México está listo para demonstrar que sí, es posible un desarrollo de bajo carbono y estamos dispuestos a comprometernos con un acuerdo ambicioso en largo plazo. Es muy auspicioso, mas esto necesita de que las autoridades y los ciudadanos se preparen para colaborar, para comprender la necesidad de cambiar sus estilos de vida y las decisiones de los gobiernos terán de tomar, y pienso que la Carta de la Tierra es de fato un buen guía, porque habla de la integración de las 3 dimensiones, ecológica, social y económica, y su base es el respeto a la vida, a todas las formas de la vida. Nosotros necesitamos de un compromiso muy fuerte, de gobiernos, de personas, de áreas, de profesionales.
Então, quero compartilhar com vocês minha pergunta: como poderemos caminhar mais rápido, seguro, constantemente? Como podemos chegar e mobilizar mais pessoas, promover a transformação profunda de que necessita o mundo? Esta pergunta está em meu coração todos os dias, porque trabalhamos com muita alegria, com esforço, pero necessitamos de mais manos, necessitamos de mais braços, necessitamos de muitos pontos focais, muitos facilitadores, muito compromisso das autoridades, porque os governos tomam decisões que modificam a vida das pessoas e nós, cada dos cidadãos, temos que modificar nossos estilos de vida. ¿Estilo de vida está correto? Sí, correcto. ¿No? Es muy importante esto. Entonces, compartilho com vocês a pergunta: como podemos prosseguir? Como podemos ampliar nosso leque de ações? E há tempo para passar o vídeo? É pequeno vídeo sobre a cidade de São Paulo. Este trabalho que me gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muitíssimo a paciência com minhas dificuldades com seu idioma, perdona-me. Agradeço muito sua atenção e gentileza. Agradezco. Paz surge olhando para essa situação e que olhando também para a oportunidade que é essa situação, né? Que a gente pode fazer com os problemas, mas com toda a riqueza que a gente tem nessa cidade. Como elevar a consciência dos cidadãos a partir de uma abordagem educativa para ajudá-los a lidar construtivamente com os grandes dilemas da cidade? A Uma Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, tem por objetivo trabalhar essa equação no município de São Paulo, apoiada pelos princípios e valores da Carta da Terra. A Carta da Terra equivale a uma declaração universal dos direitos de todos os seres vivos do planeta. De todos os seres vivos, e não só humanos. No núcleo da Carta da Terra está o respeito pela vida, que por sua vez leva à integridade ecológica, justiça econômica e social, democracia e ausência de todo tipo de violência. Uma cultura de paz. A Carta da Terra, ela não é um simples documento ou um documento a mais das Nações Unidas. É um chamamento a uma nova reflexão e a novos comportamentos entre os seres humanos, entre as sociedades, e como a nossa espécie pode conviver num novo contrato
biosocioambiental com o planeta. O desafio maior está na efetiva aplicação de princípios como os da Carta da Terra no cotidiano das pessoas, pelas próprias pessoas, por todos os cidadãos e de uma forma ajustada às condições locais. Ou seja, sempre sob medida. Os governos locais têm que levar em conta as propostas de vanguarda que a Organização das Nações Unidas tem feito em todas as políticas públicas. Duas delas, importantíssimas, que são lideradas pela ONU, é a política de cultura de paz, para superar a cultura da violência que tem vigorado nos últimos séculos, e a segunda, uma política de equilíbrio ambiental, também para mudar a forma como nós produzimos, consumimos, vivemos, né? Assim, esse trabalho de educação ambiental aqui em São Paulo foi previsto para trabalhar em conjunto. Mas nós, que trabalhamos no nível local, temos que ter a nossa própria visão. O prefeito assumiu o compromisso de trazer a Carta da Terra para o município de São Paulo. O projeto foi colocado sob responsabilidade das secretarias do Verde e da Educação. E coube a Umapaz a operacionalização do projeto. Com a criação da Umapaz, São Paulo assume o papel de cidade educadora. Uma educação voltada à elevação de consciência e evolução cultural da população como um todo. A Umapaz se caracteriza como um centro de formação, um centro de educação, um centro de reflexão, fundamentalmente pelo fato de fazer uma educação ambiental não formal. Sendo uma educação ambiental não formal, ela tem uma grande potencialidade porque trabalha primeiro com o público heterogêneo, consegue trabalhar na questão do meio ambiente e a questão da cultura de paz. Trabalhar cultura de paz e gestão ambiental é algo realmente novo. A nossa metodologia se calca na ideia de livre percurso de aprendizagem. Então, as pessoas podem fazer o seu caminho dentro da carteira de cursos que a gente oferece. O que a gente procura fazer nesse percurso é que as pessoas consigam olhar o mesmo fato, o mesmo conflito socioambiental, ou a mesma oportunidade de várias formas. Então, por isso que a gente tem curso de economia, um curso de direito, dança, meditação, tai chi, música. É realmente um aprendizado bastante conjunto, de duas mãos. O Paulo Freire diz que a gente educa no convívio, né? A gente se educa juntos. É uma prática justamente de cultura de paz. Você saber se relacionar com as pessoas com pontos de vista diferentes, né? Porque hoje em dia a gente está muito intolerante, né? A pessoa que pensa diferente de mim, eu já não quero escutar. É uma mudança de valores, de cultura mesmo, né? É um processo mais demorado, né? Porém, é um desenvolvimento mais consistente. A Umapaz trabalha com multiplicadores. São educadores, profissionais de saúde, guardas civis. O trabalho intersetorial que desenvolvem pressupõe que os diferentes problemas da sociedade estão conectados sistemicamente e não devem ser trabalhados de forma isolada. Após a capacitação na Umapaz, os multiplicadores iniciam ações locais nos seus territórios, realizando atividades que geram novos conhecimentos e práticas. É uma oportunidade para os cidadãos desenvolverem sua consciência crítica e intervirem na complexidade global, a partir de uma ação local. Esses projetos constroem uma grande rede que otimiza a troca de informação e aprendizagem. O que emerge desse processo é um sistema integrado de influência que efetivamente mude comportamentos. Um dos trabalhos intersetoriais é o PAVES, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, patrocinado pela Secretaria da Saúde do município. O PAVES atua na interface entre a área de saúde e meio ambiente. A Umapaz capacita agentes de saúde do PAVES, discutindo temas como promoção de saúde, ecologia e cultura de paz. Esses agentes são multiplicadores dos princípios da Carta da Terra nas comunidades.
Até a próxima. Conforme a gente vai fortalecendo essa atuação em rede nesses territórios, a gente vai trazendo um pouco para a mão das pessoas que estão na ponta o sentido de governança, né? Eles estão fazendo a política pública de meio ambiente e saúde aqui na ponta. Então eles são parte dessa governança também, né? Somente com o entendimento da realidade como ela é possível intervir de maneira efetiva na vida da cidade. A parceria estabelecida com a sociedade civil traz inovações para o setor público, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas e gerando círculos virtuosos em patamares cada vez mais elevados. É muito mais interessante ouvir a comunidade, né? A comunidade é que vai indicar os seus problemas, as suas dificuldades. E os projetos socioambientais, eles são criados dessa forma de construção conjunta. O poder público ele tem que chegar junto com a comunidade e atender entender que aqueles são os problemas para aquela realidade local, né? E não ser um plano teórico. As políticas públicas internacionais, elas são desenvolvidas lá nas Nações Unidas, longe da realidade do dia a dia. E muitos saberes e conheceres são desenvolvidos na academia, na universidade, que também está desconectada do real do dia a dia. As comunidades e os governos locais é onde muitas decisões são feitas que realmente afetam a sustentabilidade e o dia a dia, tanto das pessoas como do todo. É clara a necessidade de integração das várias realidades e dos vários saberes. E sempre com o propósito de buscar o bem-estar de todos e do todo, de buscar o bem comum. A Umapaz desempenha esse papel de elo de ligação entre o poder público, as universidades e os próprios cidadãos. A gerar assim, individualmente e no coletivo da comunidade uma mudança de ideia a princípio, né? Que leva a uma mudança de atitude. É isso que o município de São Paulo vem fazendo. Um grande esforço de evolução cultural. Algo que transcende o conceito de educação e que vai até o campo de valores. É uma mudança de cultura que busca o engajamento de todos no esforço global na direção da sustentabilidade do todo. É um processo participativo que faz toda a população ser protagonista da criação de um todo cada vez melhor. Se tudo isso é possível numa cidade tão complexa como São Paulo, isso é igualmente viável em todas as comunidades, no Brasil e no mundo. Acho que o maior recado é estar aberto para essa mudança, essa transformação, essa mudança que o mundo está passando, né? Nós temos uma formação, nós tivemos, de acordo com a nossa cultura, uma visão extremamente compartimentalizada do conhecimento. E isso talvez seja o grande impeditivo. Né? A gente precisa quebrar essa visão de que as áreas, a saúde, meio ambiente, a questão da economia. Né? Hoje é muito claro que todas as áreas se comunicam. A mensagem que eu deixo para os prefeitos é que eles valorizem aqueles profissionais que já atuam no território há muitos anos e escutem, ouçam as propostas que vêm desses profissionais. A demanda que vem de baixo para se construir uma solução ali em cima, ela é muito mais efetiva do que se planejar um trabalho de cima para baixo. O prefeito é para servir a comunidade que ele foi eleita. Então ele tem que ouvir essa comunidade através das suas organizações e com eles buscar soluções conjuntas, né? Então tem que buscar no cotidiano dessa comunidade as respostas aos conflitos. O mais importante de tudo, né, é você
falar com as pessoas, conversar com as pessoas, para que a mudança, mais do que obras, mais do que processos, mais do que políticas dessas, como eu citei, que são coisas muito importantes, chegue no coração das pessoas, na mente das pessoas, porque isso é que dá a sustentabilidade de forma definitiva. A história la conocéis. Em 2000, a Carta da Terra foi divulgada. E em 2005, a diretora da Secretaria Internacional da Carta da Terra, Miriam Vilela, estuve em São Paulo e nos ajudou a começar o trabalho. São Paulo é uma cidade muito complexa, com mais de 11 milhões de habitantes e grande desigualdade. Também é, por outro lado, uma cidade onde há uma magnífica diversidade humana e onde vivem pessoas que vêm de muitos outros países, que vêm da Europa, da Ásia, da América e também de México. Temos lá uma comunidade mexicana. En el día de la independencia del México, el 16 de septiembre, ¿cierto? Hubo una fiesta en São Paulo en memorial de la América Latina. Bueno, São Paulo tiene así una pobreza, que es la desigualdad social, de oportunidades también, e uma riqueza que é a diversidade humana, a educação. Os educadores ambientales e os educadores da escola fundamental teriam grande dificuldade em conversar, em dialogar. Então, o fato de Miriam estar em São Paulo nos ajudou muchísimo. Esto es importante porque de lá salió un acuerdo formal que permitió entonces que empezásemos a trabajar juntos. Entonces, eu vou a mostrar brevemente três momentos de nuestra experiência em São Paulo hasta de 2005 hasta 2015. Son ali marcaditos o programa Carta da Terra em Educação, o primeiro. O segundo, o programa Carta da Terra em Nação, que se desdoblou para os cidadãos. E, em terceiro e último lugar, um pequeno programa que estamos a fazer com uma das cidades de entorno da capital. Então, estou já. Então, primeiro, acerca do programa Carta da Terra. Como ya hemos indicado, esta conferencia magistral lleva por nombre Sao Paulo trabajando con la Carta de la Tierra, una reflexión, la cual será impartida por la doctora Rosemary Hinojosa. Ella es de formación comunicóloga, tiene un máster en comunicación social y doctorado en salud pública por la Universidad de Sao Paulo. Su experiencia profesional, ella es consultora independiente y difusora de la Carta de la Tierra en Sao Paulo, Brasil, coordinadora de proyectos de consultoría y formación en Fundab. Fue directora de la Universidad Abierta del Medio Ambiente y la Cultura de la Paz, de su fundación en 2006 hasta finales de 2012. Autora de artículos sobre educación ambiental, planteamiento, gestión pública y cultura de la paz. Es consejera de la Red Alianza por la Infancia. Sin más por el momento, le damos la palabra a la doctora Rosemary, que nos ofrezca esta ponencia magistral, por favor. Gracias.
Buenos días. Es un gran placer estar aquí en la Ciudad de México con ustedes. Agradezco la invitación de la Procuraduría Ambiental y Territorial del Distrito Federal por medio del Procurador Miguel Ángel Cancino. Agradezco al estimado Mateo por la indicación. Agradezco al Francisco Calderón, al señor Jorge Odorico, a Ligia Jiménez, a ustedes que están acá a escucharme. Los muitos pueblos que estão lá. E com estas contradições temos que trabalhar. ¿Va bien? Ayer lo ha visto en periódico que su ministra Rosario Robles habló que o cambio climático se dará, se ganará o se perderá en las ciudades. Es la declaración de la ministra. Yo pienso que es correcto. Son las ciudades, los puntos donde se ganará o se perderá el esfuerzo para detener el cambio climático. Bueno, entonces, Miriam Vilela, de la Carta da Tierra Internacional, estuvo conosco em Brasília, em São Paulo, e lá se firmou um acordo com o alcalde da cidade, o secretário de Medio Ambiente e o secretário de Educação. Isto foi um momento estratégico para o trabalho nosso, porque não se lograva entrar de facto em la. Inicialmente, les pido que me perdonen por la dificuldade com su idioma, disculpas de antemano por mis errores, por isso eu coloquei as informações que vou falar também em la pantalla, para que puedan acompanhar. Mi compañera puede ayudarme si es necesario. Gracias. Bueno, ayer yo tuve una gran lección sobre la red de la Carta de la Tierra en México. Y quiero dar mis felicitaciones a cada uno de los puntos focales. Es muy bonito el trabajo y al Mateo por la lideranza de este proceso. Aprendí mucho con ustedes. Y vengo a contarles un poco de nuestra historia con la Carta de la Tierra en la ciudad capital de São Paulo, en Brasil. Esto es una línea de tiempo sobre que voy a hablar con ustedes. En 92, el primer borrador de la Carta de la Tierra ha sido escrito en el Foro Social Mundial y después